Olá, hoje nós vamos falar sobre a tecnologia Figure 4, com foco no equipamento Figure 4 Standalone. Para começar, um resumo de quem é a 3D Systems. Eu sei que a maioria de vocês já nos conhece, mas não sei se todos sabem que foi o fundador da 3D Systems quem inventou a primeira tecnologia de impressão 3D. Foi em 1983 a tecnologia de impressão 3D SLA. A empresa foi fundada alguns anos mais tarde, em 86, e durante esses 35 anos, a 3D Systems desenvolveu tecnologias, materiais, softwares, comprou empresas para complementar seu portfólio e hoje é a empresa do segmento com o portfólio mais completo, com mais soluções a oferecer. Nós temos cerca de 2.000 patentes, 7 tecnologias de impressão 3D, mais de 150 tipos de materiais diferentes, e também temos soluções nas áreas médicas, como software, simuladores, soluções odontológicas, algumas soluções ainda não disponíveis no Brasil, mas um portfólio bem interessante. Bom, com relação à Figure 4, ela é uma tecnologia chamada DLP, Digital Light Printing, que usa imagens baseadas em projetor para formar rapidamente cada camada em uma única imagem, com velocidade aprimorada, tá? Com uma tecnologia de membrana sem contato. A velocidade da impressão ela é incrementada por um processo de cura UV à base de luz, tá? Que leva minutos ao invés de horas, como a gente vê em algumas tecnologias. Essa família ela é composta por esses 3 modelos de equipamentos: a versão standalone, que será o nosso foco hoje, a versão modular e a versão de produção. Todas elas são projetadas para atender tanto prototipagem rápida, quanto a produção de peças para o uso final. E no caso da modular e da produção, elas são escalonáveis, tá? Isso é, elas podem ir crescendo à medida que suas necessidades por terem mais peças forem crescendo, tá? Ou então conforme o seu negócio cresce. Mas o que é a Figure 4 Standalone? É um equipamento padrão industrial, tá? Que entrega uma produção de nível industrial, mas muito pequena, que é facilmente acomodada em ambientes de escritório, não precisa de muito espaço, tem poucos requerimentos técnicos para funcionamento, e é um equipamento plug and play, tá? Então, não requer muito conhecimento para fazer essa instalação. Aqui estão as especificações técnicas, área de impressão, espessura de camada, medidas. Então, notem que realmente é um equipamento bem compacto mesmo. Bom, é um equipamento pensado para um volume de produção de até 500 peças por mês. Ele trabalha com até 3 modos de impressão. Cada um deles tem uma velocidade diferenciada, mas ela pode chegar aí até 100 milímetros por hora. Eu vou agora passar um videozinho, eu não sei se eu vou conseguir correr o som nele, tá? Mas o importante são as imagens. Muito bem. Esse equipamento ele já vem com o software 3D Sprint. É um software desenvolvido pela 3D Systems. A máquina vem com 2 licenças básicas, sem custo, obviamente. Ele é um software bem intuitivo, muito fácil de usar e multifuncional. Ele serve para abrir arquivos diferentes dos principais softwares de CAD em poucos cliques. Ele posiciona a peça da melhor maneira e para uma maior produtividade e eficiência.
Ele informa consumo de materiais, tempo, dentre outros. Tá? Então, é uma solução bem interessante para que você também não tenha que investir em outros softwares e ficar integrando soluções de fabricantes diferentes. Ela também está integrada com o 3D Connect. O 3D Connect é um sistema de gestão da manutenção do equipamento exclusivo da 3D Systems. É uma conexão segura, onde a nossa equipe de suporte técnico, a equipe da 3D, é notificada caso aconteça qualquer irregularidade com a máquina. E na maioria das vezes, isso acontece antes mesmo que o usuário perceba, tá? E aí, com isso, é possível uma manutenção preditiva, isso é, a equipe técnica consegue agir, consegue solicitar peças quando necessário e muitas vezes consegue até evitar uma parada do equipamento. E uma informação também muito importante, que gera muita dúvida, é que nenhum dado de construção de peça ou arquivo é compartilhado nesse ambiente. Então, só são compartilhadas informações técnicas relacionadas ao funcionamento do equipamento, tá? Então, para esse equipamento funcionar, você vai precisar de alguns itens básicos, como cabo, bandejinha de impressão, e tudo isso já vem incluso no equipamento, tá? Justamente para que você não tenha custos adicionais. Aliás, isso já é incluso, essas informações elas já são inseridas no orçamento, para que você tenha assim uma ideia real do investimento e evitar que você tenha aí uma surpresa, um custo posterior com equipamentos que não estavam previstos, tá? Existem alguns equipamentos opcionais, que é o forno de cura e o mixer de materiais, que é importante para alguns materiais. Eles são opcionais, mas eles são recomendados. Então, normalmente, nós já colocamos também esses valores nos orçamentos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais da Figur 4 Standalone. Tá? Aqui nós temos uma visão geral. Então, esse equipamento ele é indicado tanto para produção de peças para prototipagem, quanto para produções de peça para uso final, e também para aplicações específicas, como emborrachados e peças para uso médico, tá? Então, aqui a gente tem esse resumo, né, mais ou menos por linha de aplicação sugerida: rígido, flexível ou elastomérico, biocompatível, resistente a alta temperatura. Então, tem uma foto aí geral dos materiais que nós temos. Falando um pouquinho de cada um, vamos começar aqui pelo Black 20. Ele é um material voltado para prototipagem de alta precisão. Ele tem uma excelente estabilidade UV, tá? Também, obviamente, serve para aplicações de uso final de produção. Ele simula muito bem o ABS moldado por injeção, tá? Em especial no quesito estabilidade ambiental de longo prazo. E, bom, como eu falei, ele serve tanto para prototipagem de alto desempenho, como para aplicações de produção final, que necessitem de demandem aí boas propriedades mecânicas. O SOT 15 é um material cinza rígido, tá? Que é bem interessante para aplicações de produção. E ele tem algumas características aí bem marcantes. A principal aí que eu destacaria é essa resistência ao impacto, tá? Existe também o cinza na versão 10. Ele é um material com uma vantagem na velocidade de impressão, tá? Então ele consegue imprimir peças aí numa velocidade de até 100 milímetros por hora. É um plástico super resistente, tá? Também com destaque para resistência na ruptura ao alongamento, que chega até 25%. E é também um plástico de alta durabilidade, inclusive estável e resistente a situações de umidade, tá? O Flex BLK 20, BLK, vocês devem imaginar, de black. Ele é um material flexível na cor preta, de alta resistência a impactos, para peças assim que precisam ser extremamente duráveis e com uma boa aparência de polipropileno.
É uma ótima opção para protótipos funcionais, como gabinetes de montagem, dentre outros, tá? E tem também o Flex BLK10. Ele é um material também preto flexível, com uma boa flexibilidade e precisão, tá? E aí também tem um grande leque de opções de aplicações. Inclusive, nós vamos ver um videozinho dele bem bacana. Também não está saindo áudio. Bom, sem áudio, mas deu para entender bem a mensagem. O elastomérico BLK10 é um material preto bem interessante para testes, em especial para interações com design, em função da aparência dele. Ele tem uma aparência bem interessante, além de também boas características mecânicas. O Pro BLK10 é um material bem assim, de classe de produção mesmo. Ele é um rígido bem semelhante ao uretano, tem pressão também bem rápida, excelente precisão, tá? E a gente chama de propriedades de grau de engenharia, ou seja, ele tem boas propriedades nos critérios de força, impacto e também de resistência ao calor. O High Temp Amber, ele é um plástico resistente a altas temperaturas, tá? Então, essa resistência térmica é o ponto de maior destaque dele, e ele é interessante para ser utilizado em aplicações tanto de prototipagem quanto aplicações de uso final, que requerem testes térmicos ou resistência ao calor. Tá? Ele tem aí uma temperatura de deflexão térmica de mais de 300 graus, e em baixa e alta tensão. Então, é um material bem interessante também. O Mad White é um material branco, rígido, voltado para uma variedade de aplicações médicas e também industriais. Tá? A gente fala médica porque ele pode ser esterilizado. Então, ele tem uma resistência térmica que suporta autoclaves e ele também é biocompatível. E o Mad Amber, ele também é um material rígido, biocompatível, esterilizável, assim como o anterior, o branco, mas a diferença dele é que ele é translúcido, tá? Então, com essa característica, a gente consegue fazer também testes ou aplicações que necessitem de visualização do fluxo de fluido, tá? Então, é bem interessante também. O Rubber Belly K10, ele é um material emborrachado com alta resistência ao rasgo, tá? Ideal principalmente para a produção de peças com propriedades semelhantes à borracha, uma borracha mais dura, mais firme, tá? Ele tem um recuo lento para aplicações de toque, como, por exemplo, amortecedores e para aplicações também de alívio de tensão, tá? O Eggshell Amp, ele é um material na coramba, que permite a visualização do silicone injetado, tá? Na verdade, ele é um plástico rígido direcionado para moldar silicone, tá? Ele é desenvolvido para resistir à injeção em alta temperatura e frágil para quebrar com facilidade, tá? Então tem um meio termo aí bem interessante. E aí essa cor permite bem essa visualização do silicone injetado. O cast, ele é um material designado para o setor de joalherias, tá? Ele tem uma excelente resolução, uma excelente qualidade de superfície,
tá? Então, ele é excelente para peças que têm detalhes bem finos, tá? E isso é uma característica bem peculiar do setor de joalheria, mas obviamente que ele também se encaixa aí em outros segmentos também. Agora, nós vamos falar um pouco sobre algumas aplicações, tá? E também sobre alguns cases. A gama de aplicações ela é bem ampla, então nós vamos ver aqui um resumo, tá? De algumas coisas que se destacaram, tá? Bom, em linhas gerais, como eu já falei, esse equipamento atende tanto aplicações de prototipagem como aplicações de uso final, podendo ser utilizado por vários segmentos, como joalheria, bens de consumo, aplicações médicas, pequenas ferramentas, dentre outras, tá? E um ponto que eu acho bem interessante destacar é que, normalmente, as empresas escolhem um equipamento para uma finalidade, tá? Então, normalmente, ela tem lá uma necessidade e ela escolhe um equipamento que atenda essa necessidade. E, no final das contas, ela acaba utilizando para muitas outras, tá? Então, em geral, isso não é só da Figur 4, é uma característica geral aí das impressoras 3D, tá? Outro destaque aqui é para partes texturizadas, tá? Então, a gente vê aqui na imagem alguns exemplos de aplicações com texturas, o que é inviável em algumas geometrias e em processos de fabricação convencionais, tá? Então, aqui essa texturização, ela pode se adaptar a qualquer superfície, inclusive a curvas, e isso evita atrasos por conta de gravações de ferramentas ou pós-processos trabalhosos e algumas vezes até impossíveis, né, de serem concluídos, tá? Então, isso é bem interessante, é o tipo de ferramenta de possibilidade que ajuda seus produtos a chegarem mais rapidamente ao mercado. Aqui nós temos alguns ventiladores automotivos, tá, que foram impressos diretamente, né, quer dizer, sem a necessidade de ferramental, e também, obviamente, dispensando o processo de injeção. Nós fizemos 4 partes em um tempo total de 1 hora e 13 minutos e com um custo estimado de $10,15 para todas as 4 partes, tá? Então, essas 4 partes eram 2 conjuntos, tá? Essa parte de cima, essa parte de baixo, e tiveram esse desempenho. Aqui nós fizemos esses 16 fones de ouvido, esses fonezinhos, que são, na verdade, 8 conjuntos, né? Porque é o par. E nós fizemos todos eles em 12 minutos. E a um custo de 14 centavos de dólares por peça, tá? Esse custo de materiais. Esses bumper plugs foram produzidos em 1 hora e 30 minutos. Teve um rendimento de 15 unidades, tá? Uma bandeja, uma corrida, e um custo individual de $1,60 nesse material emborrachado. Tá? Então, dá para observar aí pela imagem que ficou um produto bem interessante, bem um produto final mesmo. Tá? Isso é inquestionável. Esses bocais de água, eles foram esterilizados em autoclave, tá? E nós, nesse caso, nós fizemos 2 testes com os 2 materiais biocompatíveis, o branco e o translúcido. Então, os resultados são bem diferentes entre eles, mas os resultados, em linhas gerais, são positivos nas 2 simulações. E, por fim, eu trago aqui um case de uma empresa chamada Rapid Application, que é, na verdade, um birô de serviços de prototipagem rápida, e eles precisavam aumentar a velocidade de produção sem aumentar os custos. É uma conta aí difícil de fechar, né? Nós sabemos. E aí, com a Figur 4 Standalone, eles conseguiram dobrar a produção em poucos meses, tá? E reduzir o tempo total de fabricação desse produto especificamente, que era de 7 horas para 45 minutos, tá? Então, uma dica, na nossa página vocês encontram outros cases de clientes, tá? De outros segmentos,
é bem interessante, www.3dsystems.com.br, informações em português. E, bom, então ficamos por aqui. Essa foi uma introdução à família Figur 4,